Deixa eu retomar as coisas pela passada, quer dizer, a gente viu a SVD e o teorema espectral. Quer dizer, o teorema espectral é um teorema específico, né? Você tem... Vou pensar assim, em termos matriciais, né? Você tem uma matriz M, matriz quadrada, simétrica. Então, ela corresponde lá a uma certa transformação linear. Né? Quer dizer, se você fizer essa matriz é quadrada, então ela é n por n. Então, corresponde a uma T de Rn em Rn, que pega cada vetor x e leva em m vezes x. Então, o teorema espectral diz que essa transformação numa outra base ortonormal é dada por uma matriz diagonal. O que corresponde, então, a dizer o seguinte, ó, que você tem uma matriz U, então existe U, matriz ortogonal, lambda, matriz diagonal, tais que a nossa M é igual a U, lambda, U menos 1, uma coisa que eu esqueci de destacar na aula passada, né, que é a grande vantagem de você, do ponto de vista operacional, de você ter bases ortonormais, é que quando você bota essa matriz, a inversa é a transposta. Então, aqui você vai botar transposta. Tá? Essa é a versão matricial. O que significa isso? Assim? Quer dizer, que se você pegar um vetor na base canônica, fizer m vezes ele, aplicar a transformação linear nele, você vai dar uma coisa lá na base canônica. Mas se você mudar para a base dada pelos vetores coluna dessa matriz aqui, então multiplica pela inversa, passa para essa base. Aí, pensando nessa base em Rn, a transformação consiste só em multiplicar por números, lambda 1, lambda n. Tá? Então, ó, de novo, mudar de base, né? Quer dizer, se você tem uma base aqui, o 1, o n, base ortonormal. Então, se você tiver um cara V igual a x1 mais xn, o n, se esses caras estão em Rn, então cada um desses caras aqui é um elemento de Rn, né? Então, quando você faz essa multiplicação aqui, você tem o V escrito em Rn. Então, isso aqui corresponde a multiplicar por essa matriz. Tá? Então, isso aqui vai me dar o meu V igual a V1 Vn. Vou escrever assim verticalmente também. Se eu quiser, se eu tiver isso daqui e quiser x1, xn, eu multiplico escalarmente por 1. Essa igualdade aqui vale. Posso tirar isso assim. Né? Então, se eu quiser o x1, eu multiplico esse cara por 1, porque é o mesmo que multiplicar esse aqui por 1, morre todo mundo aqui, o 1, escalar o 1 é 1. É o x1. Se eu quiser o xi, multiplico escalarmente por o i.
Isso significa, né, pegar, em vez de multiplicar por essa matriz, multiplicar pela transposta. Se eu fizer U1, o N1, U1N, o NN, que é a transposta dessa daqui, quando eu multiplico isso aqui por V1, Vn, a primeira coordenada vai ser o produto escalar desse cara, que é o 1, por V. Vai dar o x1. Isso aqui, mesma coisa para IES. Então, isso aqui vai ser... Essa aqui é a U transposta. E isso daqui, né, isso aqui a gente pode escrever assim, né? x1 isso, mais xn isso, que é, vamos dizer, a U vezes o x1, xn. Então, se eu pego um vetor x1, xn, eu multiplico pela transposta, eu multiplico, quer dizer, x1, xn não, eu pego um vetor v, ele vem assim, V1, Vn. Eu multiplico pela transposta, eu obtenho esse x1, xn. Aí, a transformação linear aplicada neles é lambda1 x1, 1, mais lambda2 x2, 2, mais lambda n xn, o n. Eu multiplico por essa matriz lambda aqui, que é lambda1, lambda n. Isso me dá um vetor que está escrito nessa base. Agora eu multiplico por essa matriz, que é a U, para obter ele de volta na base canônica. Tá? Isso é o teorema. Ele foi, vamos dizer, ele foi obtido, quer dizer, eu demonstrei esse teorema e encontrei esses autovalores pensando nessa transformação aqui, quer dizer, retomando a ideia de que quando eu tinha a forma quadrática, quer dizer, eu tinha o A, x2 mais 2bxy mais cy2. Vou fazer assim só, isso aqui, tá? Olhando só para essa parte daqui. Isso aqui eu escrevi assim, né? AB, BC é uma matriz simétrica, vezes xy, escalar, xy. E olhei para isso e disse, poxa, isso aqui vamos dizer, vai essencialmente, que a parte de cá é uma mudança coloca a origem em algum lugar só, diferente. Então, isso aqui está pegando o círculo unitário e transformando, pensando assim, numa elipse. Vamos dizer, em qualquer circunstância aqui, o eixo maior da elipse e o eixo menor da elipse estão aqui perpendiculares. Esse cara daqui vai corresponder a algum cara aqui assim, e pelo que eu já tinha aprendido antes, esse ortogonal aqui vai corresponder a algum outro, vamos dizer aqui um 1, né? Esse aqui vai ser um lambda 1, 1. E aqui eu vou ter o 2, lambda 2, o 2. Olhando para isso, eu digo, poxa, mas isso aqui corresponde ao seguinte, quer dizer, isso aqui é o A de U1, isso aqui é o A de U2. Corresponde a eu pegar esse 1 aqui, eu pego A de U, escalar U, e o maior valor vai ser atingido aqui, quer dizer, quando eu pegar o 1. E foi essa ideia que eu tomei emprestada para a demonstração geral.
Isso é um pouco, historicamente, é um pouco tortuoso, assim, porque eu estou fazendo isso aqui em R2, nas cônicas. A ideia, vamos dizer, natural lá nas cônicas é um pouco rodar os eixos, mas isso apareceu também em outras situações de dimensão infinita. Eu acho que essa clareza de que esses caras aqui são obtidos, assim, pegando o valor máximo aqui, depois fazendo o espaço ortogonal, pegando o máximo e tal, essa é uma ideia que tem 100 anos, talvez nem isso, embora as cônicas já venham de mais de 300 anos, o trabalho do Fourier tenha 200, então isso vai, vamos dizer, meio para um lado, para o outro, até alguém botar os pingos nos i. Então, o fato aqui da história é que na demonstração do teorema espectral, a gente tem a M, a gente pega a T de Rn em Rn, que pega x e leva em mx. Estou separando aqui a transformação da matriz, só para entender que essa matriz é uma roupa dessa transformação. E aí a gente define a função f de x igual ao produto escalar de t de x por x, e aí, pegando o valor máximo dessa função, o ponto de máximo, a gente encontra o primeiro autovetor. Em seguida, a gente mostra que se tem um autovetor, o espaço ortogonal a ele é invariante, quer dizer, esses caras aqui não saem desse espaço. E aí a gente cai a dimensão para n-1. Tá, essa é a ideia básica do teorema espectral. A decomposição em valores singulares ela não é tão boa, mas ela é completamente geral, né? Quer dizer, você pega uma matriz M por N, sem nenhuma hipótese sobre ela, e aí você diz que existem, vamos dizer assim, matrizes ortogonais. Então, isso aqui corresponde à transformação de Rn em Rm. Então, você tem V, N por N, U, M por M, e matriz, vou chamar de sigma, vamos dizer assim, diagonal, maior ou igual a zero, tais que M é igual a U, sigma, V transposta. V transposta aqui de novo como V menos 1. Quer dizer, tem uma mudança de bases. Geometricamente, significa essencialmente uma coisa assim, né? Você tem aqui uma função, digamos, de R2 em R3, aí você consegue uma base aqui em R2, quer dizer, um sistema de coordenadas aqui assim, uma base aqui, e aqui em R3 você vai ter um subespaço assim, que vai ter uma base assim aqui, ortogonal. Então aqui você tem V1, V2, aqui você vai ter o 1, o 2. Vou botar o 2 aqui.
E a transformação vai fazer o seguinte, né? Ela vai pegar esse reticulado aqui, e aí esses caras, aqui vai ter um sigma 1, 1, ampliar um pouco isso aqui vai ter um sigma 2, o 2, e você vai ter alguma coisa, um pouco mais para cá assim, quer dizer, esse quadriculado rosa vai ser levado nesse quadriculado amarelo aqui, tem um vetor aqui sobrando, mas ele tem que estar aqui porque tem a base. Então, nesse caso, você vai ter uma coisa assim, né? Você vai ter a sua matriz A1, A12, desculpa, A1, A22, não tem nem R3, A11, A21, A31, A12, A22, A32 é a matriz da sua transformação. Então, ela vai ser uma coisa do seguinte tipo, né? Aqui vai entrar V11, V21, V12, V22. Aqui vai entrar a nossa matriz, ficar assim, sigma 1, sigma 2, 0, 0, 0, 0, e aqui vai entrar o 1, o 2, 1, o 3, 1, o 1, 2, o 2, 2, o 3, 2, o 1, 3, o 2, 3, o 3, 3. Essa daqui, entendido aqui que esses caras daqui são V11, V21, esse daqui V12, V22. Então, está aqui a transposta da matriz formada por esses dois caras, que pega um sujeito que entra aqui branco, escrito na base canônica, multiplica por essa matriz, ele sai escrito como combinação linear desses dois vetores. As coordenadas dele como combinação linear desses dois vetores. Aí, esse cara multiplica por sigma 1 a primeira coordenada, quando você faz a conta, né, vai sair quando você multiplica por essa matriz, tem um cara que tem duas coordenadas aqui, aí ele faz alguma coisa, que a primeira coordenada é sigma 1 vezes a primeira, a segunda é sigma 2 vezes a segunda, e a terceira é 0. Então, ele vem parar nesse plano aqui. Ele está escrito nesse plano aqui, nessas coordenadas, o 1, 2. Então, ele é sigma 1, 1, 1, sigma 1, x1, o cara que saiu daqui, vezes o 1, ou sigma 2 vezes o coordenado que saiu daqui, vezes o 2. E aí, isso aqui pega este cara, que está escrito assim em R3, como combinação linear desses dois, e escreve como combinação linear desses três. Vamos dizer, escreve como combinação linear desses três, não. Está escrito como combinação linear desses dois, mas o terceiro também está, é 0. E aí você escreve como o vetor na base canônica de R3. Quer dizer, essa matriz aqui pega um cara na base canônica de R2 e dá o transformado dele na base canônica de R3. Essa branca. Isso aqui faz a mesma coisa. Só que pensando assim, você pega o cara na base branca, escreve na base rosa, transforma da base rosa para a base amarela, escreve na base amarela, e depois o resultado você volta para a base canônica de R3. Tá? Quer dizer, geometricamente, diz que a transformação é isso, pega esse plano
se você botar as coordenadas cor-de-rosa, esse plano vai ser transformado no plano amarelo. As coordenadas cor-de-rosa, aqui vão ser tais que o V1 vai ser sigma 1, 1, a imagem dele, e o V2 vai ser sigma 2, o 2, a imagem dele. Aqui já está a visão geométrica da transformação. Só que em termos matriciais, em termos de coordenadas, né, você recebe um vetor em coordenadas canônicas e quer cuspir o resultado em coordenadas canônicas. Ok? Trata simplesmente aqui dizer se vocês entenderam o que o teorema está dizendo. Você consegue ler isso aí e, vamos dizer, é questão de saber se você está alfabetizado. Essa aqui? É porque ela está pegando um vetor de R2. A transformação aqui, eu peguei a transformação de R2 em R3. Então, ela pega um vetor de R2 e cospe um vetor de R3. Toda transformação de R2 em R3 tem uma matriz assim, né? Você pega x1, x2, faz isso, isso. Tá legal? Vou aproveitar a sua pergunta e dar uma sugestão. Estudem as coisas mais elementares primeiro. Se você não sabe por que uma transformação de R2 em R3 tem uma matriz assim, você não tem condição de entender nada. E aí você vai gastar tempo estudando coisas à frente que você não tem nenhuma condição de aprender, porque você não aprendeu o mínimo. Isso é uma coisa também, lição básica. Todos vocês eram os melhores alunos de matemática das turmas de vocês. Então, aqui, nem todos vão ser os melhores alunos de matemática dessa turma, a menos que todos empatem. Então, se acostumem com isso. Oi. Essa daqui? É porque, olha só, vou explicar de novo o que é a decomposição em valores singulares. De novo, a decomposição em valores singulares. Você tem uma matriz M, matriz M por N. Então, ela é uma coisa assim, né? A11, AM1, A1N, AMN. Vamos supor assim que o M é maior que N, como nesse nosso caso aqui, né? Então, ela corresponde a uma transformação T de Rn em Rm, que pega um vetor x1, xn e leva isso é o que ela faz. Assim, do ponto de vista geométrico, ela está pegando, vamos dizer, supõe que M igual a 2, N igual a 3. Então, ela está pegando aqui o
o vetor x1, x2, que é x1, v igual a x1 é 1 mais x2 é 2. Aí o E1 vai ser elevado no primeiro aqui, o E2 no segundo, o E3 no terceiro. Então, esses caras vão ser elevados assim, né? Aqui vai ser T de E1 e aqui vai ser T de E2. Então, isso aqui vai me dar, fazer isso aqui, perspectiva vai ser o O. Mas vai me dar uma coisa mais ou menos assim, em R3. Aqui, esses caras são tortos aqui, e assim, tá? Então, o teorema diz é que você pode escolher. Isso aqui é a base canônica de R3, base canônica aqui. Então, você pode escolher uma nova base aqui, que vai ser uma base assim, mas vai ser ortogonal. Aqui é V1, aqui é V2. De maneira que nessa base aqui, o V1 vai parar num certo... vou fazer de conta que aqui ficou a base canônica. Então, o V1 virou um certo... Aqui tem um certo U1, aqui tem um certo U2, e aqui tem um certo U3, todo mundo aqui 2 a 2 ortogonais, e eles eram para ser amarelos. De novo. Então, aqui tem o 1, o 2, o 3, e aí o V1 vai ser elevado em sigma 1, o 1, o V2 vai ser elevado em sigma 2, o 2, e nesse caso, acabou, né? O 3. Então, a imagem desse plano aqui é esse plano aqui, né? E ainda por cima, se você fizer o quadriculado aqui assim, esse negócio, em vez de ficar em forma de paralelogramos com ângulos, paralelogramos não retângulos, não, vai dar retângulos aqui, né? Dá uma coisa assim. Aqui eu botei um a mais aqui, não precisa. Tá? Bom, quais são as vantagens em termos disso? Se eu olhar a transformação escrita nessas bases aqui, essa transformação aqui, branca, né, ela está pegando o x1, x2 e levando em A11, A21, A31, A12, A22, A32, X1, X2. Essa escrita dessa maneira, ela vai pegar o meu V aqui, né? V. O que vai ser o meu V em termos de coordenadas, né? V vai ser igual a um certo... Vamos mudar as coordenadas dele, sei lá, para Y1, V1 mais Y2, V2. Quem são Y1, V1? Quem são Y1 e Y2? Se eu fizer V
escalar V1, como V1 e V2 são ortogonais, isso vai dar Y1. E V escalar V2, isso vai me dar Y2. Tudo bem. Aí esse cara daqui vai ser elevado. Esse cara daqui vai ser elevado em T de V. E esse T de V vai ser igual a alguma coisa escrita nessa base amarela. Como o V1 vai ser elevado em σ1, isso aqui vai ser elevado em Y1 vezes T de V1. T de V1 é σ1, 1. Esse aqui é o T de V1, esse aqui é o T de V2. E esse daqui e o V2 vai ser em σ2, V2. Então aqui eu tenho Y2, σ2, o 2. Então, pensando em termos de coordenadas aqui, né, eu posso dizer que eu tenho o seguinte, eu tenho a matriz σ1, 0, 0, σ2, 0, 0, que vai me multiplicar o Y1, Y2, e vai me dar como resultado o σ1, Y1, σ2, Y2, 0, que são as coordenadas desse cara nessa base, o 1, o 2 e o 3. Então, em termos de matriz, é muito melhor fazer isso do que isso aqui. Mas acontece que, vamos dizer, como eu costumo dizer, o meu fornecedor chinês não me entrega vetores cor-de-rosa. Então, eu tenho que pegar o vetor branco que ele me dá, x1, x2, e escrever como vetor cor-de-rosa. O que eu faço? Se eu tenho as coordenadas aqui, se eu tenho o V1, tudo é escrito em RN, então o meu V1 é V11, V21. O V2 é V12, V22. Então o Y1, bom, o V aliás, vamos dizer assim, isso aqui, eu poderia até dizer que são as coordenadas brancas do V1 e do V2, né? São as coordenadas na base canônica. Então, pelo que eu entendi aqui, para eu obter o Y1, eu tenho que fazer o produto escalar do V por V1. Então, eu tenho que fazer isso aqui, escalar isso aqui. Então, se eu quiser o vetor Y1, Y2, o que eu tenho que fazer é o produto escalar. Vou botar essa rosa aqui. V11, V21, V12, V22. Se eu multiplicar isso aqui por x1, x2, na primeira coordenada eu tenho o produto escalar desse por esse. Na segunda eu tenho o produto escalar desse por esse. Essa aqui é a transposta dessa matriz aqui. Então essa matriz cor-de-rosa, que é a transposta dessa matriz branca aqui, ela pega o vetor escrito na base canônica que o meu fornecedor chinês me deu, né, e escreve ele nesse sistema de coordenadas rosa para que eu possa fazer isso aqui. Então, minha primeira providência vai ser pegar essa matriz aqui, ó, V11, V21, V12, V22, pegar
a transposta dela. Aí isso vai multiplicar o meu vetor que entra aqui. Aí o que sair daqui, eu vou multiplicar por isso. Isso vai me dar sigma 1, 0, 0, sigma 2, 0, 0. Multiplicando por isso, vai me sair isso aqui. São as coordenadas do meu vetor transformado, coordenadas amarelas que eu estou produzindo. Agora, o problema é que o meu comprador lá na Alemanha não quer receber vetores amarelos, ele quer receber vetores brancos na base canônica. Então eu tenho que pegar esse cara daqui e reescrever na base canônica. Esse cara daqui é uma combinação linear, né? Vetores amarelos são combinações lineares desses três caras. Então, se eu pegar, né, esses três caras aqui, quer dizer, esse cara daqui, né, o meu U1, na base canônica, ele é U1, U21, U31. U2 é U12, U22, U32. E o 3 é o 1,3, U23, U33. Se eu tenho alguma coisa vezes esse, mais alguma coisa vezes esse, mais alguma coisa vezes esse, eu tenho as coordenadas já na base canônica. Então eu só tenho que pegar e multiplicar pela matriz, que é essa aqui, né? Então, isso faz o quê? Pega o vetor branco, transforma, bota na base cor-de-rosa, aí eu só multiplico por essa matriz, que é ótima, me sai um vetor amarelo e eu retransformo para ele ficar branco. O branco aqui, na verdade, aqui, quer dizer, eu estou... esse cara daqui, na verdade, o que acontece é o contrário, né? Que eu estou sendo otimista. Na verdade, isso aqui é o ponto de vista do chinês, né? O chinês vai comprar o nosso aço, vai transformar em trem e vai revender na Alemanha. Mas faz de conta que é o contrário. Então, inclusive aqui são, vamos dizer, é branco e branco, mas na verdade aqui deviam ser também cores diferentes. Ok? Isso é o que o teorema faz. Vamos dizer, quais são as vantagens aqui? Bom, a primeira vantagem é que isso aqui é muito mais simples de entender. A segunda vantagem é que aqui eu tenho que fazer mudanças de base. A mudança de base complicada é sempre essa daqui que implica em inverter uma matriz. Mas quando a base é ortonormal, inverter a matriz é só transpor. Então, praticamente é de graça. E é uma compreensão geométrica da situação. Tipicamente, a gente bota esses caras aqui, a decomposição em valores singulares, vamos dizer, ela faz mais exigências, né? Primeira coisa é que a gente viu que a gente pode escolher esses caras sempre positivos. Porque você acha o maior valor aqui, divide pelo maior valor, então esse cara aqui vai ser multiplicado por um número positivo. O preço disso é que, eventualmente, você pode ter uma base aqui que não é positivamente orientada. Mas esses caras são positivos. E a outra coisa, a gente bota eles em ordem decrescente de tamanho. Porque isso também chama uma coisa que costuma ser chamada de análise de componentes principais. Quer dizer, como se você dissesse, olha, nesse sistema de coordenadas aqui, quando você aplica a transformação, a componente, quer dizer, a coordenada mais importante é a primeira. Se você pega um vetor que todas as coordenadas são iguais, a primeira vai ser a maior, a segunda maior, a terceira... Então, tipicamente, se
se as coordenadas, vamos dizer, se esses sigmas vão decaindo muito rapidamente, você diz, a partir de um certo ponto eu posso esquecer essas coordenadas aqui. Então, usar menos coordenadas para representar o cara. Tá legal? Bom, a SVD e o teorema espectral trabalham juntos, por uma razão básica, assim. É claro que a gente não quer ficar fazendo isso aqui no caso 2x3, 3x2, 3x4, 5x7 e tal, que dá para fazer as contas. Já você espera fazer isso em matrizes muito grandes. E aí, alguns problemas vão surgir. Bom, de qualquer maneira, mesmo aqui, não está claro como é que você calcula esses caras. Porque, no caso do teorema espectral, os lambdas são autovalores. Você tem T de UI igual a lambda I UI. Então, lambda é um autovalor. É um autovalor, ele é uma raiz do determinante da T menos lambda I, quer dizer, do polinômio característico. Isso ainda não resolve o problema, porque quando a dimensão é muito grande, né, calcular raízes de polinômio, a gente sabe, bom, vai ter que fazer numericamente, porque é o jeito. Mas quando o número de coordenadas é muito grande, a matriz é n por n com n muito grande, ainda tem um problema. Para você achar o polinômio, você tem que calcular um determinante. Então, tipicamente, nem o polinômio você vai ter. Então, deixa eu só observar a relação entre a SVD e o teorema espectral. Vou só pensar no primeiro caso, assim, mas vamos pensar o seguinte, ó, você vai achar, né, você tem a sua matriz M, que é M por N. Aí você quer o máximo de T de X, T de X. Vou botar MX mesmo. Aí você quer o maior, né, com norma de X, norma de X igual a 1. Quer dizer, você pegou aqui a esfera unitária, tem os caras todos com norma de X igual a 1, e aí você está procurando esse cara daqui. No caso do teorema espectral, você tem uma M, que é N por N, e você quer o máximo de M de X, X, né, com norma de X igual a 1. Ocasionalmente, você sabe que ele vai ser raiz de M menos lambda I, determinante disso aqui. Então, pelo menos você diz, aqui eu sei que isso aqui vai dar problema, mas pelo menos no caso 2x2, 3x3, talvez, eu consigo achar. Aqui, sei lá, vou ter que achar o máximo desse negócio mesmo. Mas você sempre pode olhar para isso e dizer assim, poxa, mas isso daqui é igual a M transposta a M, X vezes X. Né? Quer dizer, você sabe que se você sabe isso, né, que A de UV é igual a U a transposta V. Então, se você pegar a transposta dessa e jogar para cá, você tem isso aqui. Aqui,
né? Você sabe que M é igual a M transposta. Agora, quando você faz isso aqui, se você pegar a transposta de A a B, isso dá a transposta de B vezes a transposta de A. Então, aqui, M transposta M transposta vai dar M transposta, que é M. Então, esta aqui tem essa propriedade. Quer dizer, aqui você está pegando uma matriz M por N, está multiplicando a transposta dela, que é N por M. Então, no nosso caso, que era M era igual a 3 e N era igual a 2, você entra com uma coisa, 2 aqui, um vetor de R2, sai um vetor de R3, mas agora entra o vetor de R3 aqui, sai um vetor de R2. Então, no nosso problema lá, o máximo disso é o máximo disso que está aqui. Então, sempre o problema de achar os autovalores, os autovetores, entre aspas, da SVD, cai no problema de achar os autovetores do teorema espectral. Agora, será que a gente faz isso com determinante? Bom, se for nesse caso 2 por 2, sem dúvida, eu faria pelo determinante. Mas, em geral, não vai ser assim. Então, em geral, tem são métodos numéricos, né? Uma primeira pista, eu só vou dar como pista, como é que isso é calculado de verdade, né? Vai ser numericamente. Eu acho que isso tende a virar algo como funções trigonométricas, né? Estava outro dia conversando com um colega. A gente faz seno, cosseno e tal, a gente sabe o que é, mas na hora de calcular, ninguém calcula. Você vai lá, tecla, e tem um método numérico que alguém implementou, que calcula lá o seno e o cosseno para você. Aqui, mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa também. Você vai ter que trabalhar e ter um método numérico que calcule esses caras. Você não vai poder ficar cada vez criando um método numérico. Isso é tão importante que alguém já implementou esses métodos e você pode usar. Só uma pista, assim, de como você lida com isso numericamente. A primeira coisa é a seguinte, né? É que se você fizer M transposta M igual a A, então a M é M por N. A M transposta é N por M. Então, essa daqui, M transposta M, é N por N. Então, primeiro, a A é igual a transposta. E a segunda propriedade, uma propriedade importante aqui, é que se você fizer A de V escalar V, isso é um negócio que você vai ter que maximizar e tal, isso daqui é igual a M transposta M, V, V, que é igual a MV, MV, que é maior ou igual a zero. Então, você vai estar lidando com uma A que é autoadjunta e que vai ter todos os autovalores positivos, porque quando você fizer, vamos dizer, se A de V igual a lambda V, então A de V escalar V, que é lambda VV, é maior ou igual a zero, pelo que eu acabei de ver.
Então, o lambda é sempre maior ou igual a zero. E você vai estar procurando, antes de tudo, o maior de todos. Então, o maior de todos vai ser o de maior tamanho. E é positivo, todo mundo é positivo. Então, só a pista assim, de como você lida com isso. Pensa em R2 assim. Ó. Você tem aqui a sua base. Então, imagina que você tem aqui o V1, V2, são ortogonais. E aí você tem o seu vetor. Pensar assim. Seu vetor V, que está aqui, é unitário. Aí, o V1, lambda 1, V1 está aqui, e o lambda 2, V2 está aqui. Então, o que vai acontecer com V? V é igual a x1, V1 mais x2, V2. Aqui vamos supor que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 1. Então, o A de V vai ser x1 A de V1 mais x2 A de V2, que vai ser lambda 1 x1 V1 mais lambda 2 x2 V2. O lambda 1 é maior que o lambda 2. Então, a coordenada x1 ficou proporcionalmente maior do que ela era antes. Então, quando você aplicou isso, o A de V com certeza andou para cá. Andou para perto do eixo do V1. Tá? Chama o V de U0. Agora faz o 1 igual a 1 sobre norma de A de V vezes A de V. Se o A de V for zero, você deu sorte, achou um autovetor. Mas, em princípio, você faz isso aqui. Então, quem é o 1? O 1 é esse cara daqui, né? V igual a 0. O 1 é esse cara aqui. Aí você faz a mesma coisa. Ele vai andar para cá. Aí você pega o 2, ele vai andando no limite, esse cara vai bater aqui, no V1. Tá? É uma ideia que pode ser melhorada eventualmente, mas se você está sei lá, em R100, talvez seja já comece a ser mais interessante fazer isso do que tentar calcular o determinante lá do negócio e tal. Isso foi R maior, então isso sempre acontece, né? Quer dizer, o maior autovetor, ele atrai, se você vai iterando o operador. Então, beleza? Posso considerar, pelo menos, que vocês entenderam o que a SVD diz, o que o teorema espectral diz. E que tem lá uma demonstração usando, pega o máximo lá, faz a deriva igual a zero e tal, e sai o resultado. Então, assim, se você passar um fim de semana inteiro estudando isso, você aprende. Bom,
Eu acho que eu vou botar numa lista, tá? Eu até escrevi essa demonstração, mas eu vou falar de novo uma coisa que é o seguinte, né? Você tem a sua matriz A11, AM1, A1N, AMN. Aqui tem M vezes N números. M vezes N pode ser grande demais para você. Pensa assim, o caso típico, talvez não seja o melhor, mas é um caso típico pensar numa fotografia, numa imagem, um arquivo que representa uma imagem. Né? Então você pode ter um arquivão grandão, bruto, né? Que tem... Na verdade, cada ponto desse aqui ainda tem, tipicamente, 3 números, né? Porque você, sei lá, faz RGB, alguma coisa assim. Então, você tem uma quantidade grande de números. Eventualmente, você pode dizer, não, mas eu quero compactar esse negócio. Né? Tipicamente, né, você faz aquela foto grandona, né, que você vai guardar para sempre, sei lá, foto da sua avó, alguma coisa assim. Né? Mas, para botar no celular, você pode fazer uma coisa, né, com menos informação. Então, uma questão é como fazer isso. Né? Uma primeira coisa é dizer, bom, quando você aproxima essa matriz por outra matriz, digamos aqui você tem uma matriz B11, BM1, B1N, BMN, como é que você mede a distância entre as duas? Então, minha proposta simples é dizer o seguinte, vou medir como vetor. Isso aqui é um vetor em Rm vezes N, esse é outro vetor, eu faço a diferença, somo os quadrados das coordenadas, tiro a raiz quadrada, porque, embora seja uma ideia meio descabida, eu sei que tem um produto escalar por trás disso, e isso me traz vantagens em termos de aproximar, de poder fazer projeções e tal. Então, vou usar... Se eu fizer esse menos esse, se eu pegar a norma... Tem gente que usa 2 traços aqui, mas eu sempre tenho preguiça. Então, vou usar um traço só. Né? Isso daqui vai ser... você faz o somatório de A e J menos B e J com I, J. Quer dizer, tem que fazer, como elas não são quadradas, tem que fazer uma soma dupla. Né? Somatório de igual a 1 até M, e o somatório de J igual a 1 até N, disso daqui ao quadrado, aí tira a raiz quadrada disso. E aí a minha pergunta é a seguinte, bom, então qualquer aproximação que eu vá fazer, eu quero 2 coisas, 2 critérios importantes. Primeiro, que eu tenho que armazenar menos coisas, menos dados. De certa forma, cair a dimensão. Não necessariamente cair a dimensão. Hoje a gente ainda está numa etapa um pouco reta das coisas, mas você pode imaginar que lá você pode querer aproximar por uma superfície ou por uma coisa, quer dizer, ou até alguma coisa que não tem uma definição, não tem uma dimensão bem definida, tem um pedaço assim de dimensão 2 ou de dimensão 3, sei lá, alguma coisa assim. Mas, no final das contas, você quer ter menos informação para guardar. Isso é claro. E dentre todos os que satisfizerem algum critério desse tipo, você quer o que minimize essa diferença. É um critério razoável. Pode, em outras circunstâncias, você definir essa distância de outra maneira, mas vamos pensar assim. Bom,
Então, digamos que você tem essa e você está procurando essa aqui. Vou estabelecer um critério que é razoável, mas, na verdade, eu vou estabelecer porque eu tenho um teorema para mostrar com ele. O meu critério é o seguinte: eu vou procurar matrizes de posto K. Então, essa daqui, eu exijo que ela tenha posto K. Ó, essa daqui, posto significa dimensão do espaço das colunas, quer dizer, dimensão lá da imagem. Né? Essa daqui tem um posto que é menor ou igual que o mínimo entre M e N. Né? Porque, claro, isso aqui vai estar em Rm, então não pode, o espaço das colunas não pode ter dimensão maior que M, e também, se o N for menor que o M, não vai poder ter dimensão maior do que N. Mas esse posto aqui pode ser grande. Tá? M e N podem ser grandes, esse aqui pode ser grande. Aqui seria um posto menorzinho. Então, o fato é o seguinte: essa matriz aqui ela pode ser escrita então assim, né? Uma matriz U, aqui é a minha matriz sigma 1, sigma, vamos supor aqui que o N é maior que M, sigma M, até aqui assim, digamos, 0, 0, 0, e aqui a nossa V transposta aqui. Tá? Então aqui a SVD me permite fazer isso. Né? Eu tenho aqui, o cara entra em Rn, aí eu multiplico pela V transposta, multiplico por isso aqui, multiplico pela U, me dá isso aqui. Aí o teorema é o seguinte: se você quiser... Bom, aqui vem até o... Vamos botar aqui o sigma K. Tá claro que se eu cortar aqui assim, supondo que esses caras sejam positivos, mas se eu cortar aqui, esses K primeiros vão dar uma coisa de posto K, supondo que os sigmas não são zero, mas posto no máximo K. Tá certo? Se eu disser, ó, esquece, aqui, corta aqui assim e cancela isso, transforma isso aqui em zero. Porque aqui a dimensão, se os sigmas forem todos não nulos, todos positivos, aqui eu tenho M vetores linearmente independentes. Se eu cortar esse, eu vou ficar com K linearmente independente. Então, essa matriz aqui é de posto K. E o teorema é o seguinte: essa é a melhor. De todas as matrizes com, no máximo, posto K, a que está mais próxima dessa, por esse critério aqui, é essa. Você bota zero aqui, multiplica por V transposta por U aqui, e você tem a melhor aproximação. Eu acho que eu vou escrever uma lista de exercícios em que vocês tenham que provar isso e ver quanto é que você economiza. Não está claro aqui ainda que economize, porque aqui você está guardando M vezes N números. Aqui, em princípio, você está guardando... que você está guardando M ao quadrado, né? Mn, aqui N ao quadrado, e ainda está guardando K aqui. Então tem que ver se... porque talvez, já que você só precisa de K aqui, você não precisa de todo mundo aqui. Todo mundo lá, tem que dar uma pensada numericamente nisso. Tá? Mas esse é um resultado conhecido e tem experimentos assim com fotografias
em que as pessoas pegam uma fotografia, aí pensam a fotografia como uma matriz assim, aplicam a SVD, fazem a fotografia aproximada e realmente, com um número, às vezes com um número pequeno, com um K relativamente pequeno, você tem uma boa aproximação. Aliás, pode fazer parte também você procurar esses exemplos, quem sabe até implementar. Ok? Que horas são? 11h12. Caralho, não é possível como essa aula não acaba, cara. Então vou ter que dar mais outras... Vou mudar de assunto e falar de outras coisas. Então, isso aqui é nosso... Oi? Sim, é claro que ele sendo muito pequeno, se for a sua fotografia, você provavelmente com um posto muito pequeno, você não vai conseguir um resultado muito bom. É claro que tem uma certa culinária aí nessa história, né? Porque dependendo da imagem, pode ser que mesmo com K relativamente grande, você consiga um resultado mais ou menos. Para outras imagens com K bem pequeno, você pode conseguir. Por exemplo, se você pensar em termos de bandeiras, eu gosto de pensar assim, em termos de bandeiras padrão. Assim, né? Tipo bandeira da Itália, bandeira da França, bandeira da Bélgica, da França, tá? Bandeiras assim, 3 faixas, assim, uma de cada cor. Está claro ali que você tem uma coisa que é de posto 3 já. Você tem uma, outra, né? Então, ali é só, vamos dizer, ali o cara que vai fazer isso nem precisa de SVD nem nada. Ele olha, bom, isso aqui é vermelho, branco, azul, beleza. Dependendo, né, porque vamos dizer, se o seu preto for 0, então na bandeira da Bélgica já tem uma preta aqui, o posto cai até para 2. Bom, eu queria falar alguma coisa que vai envolver um pouco mais os polinômios, os números complexos. A pista mais ou menos é a seguinte, ó. Tudo bem que a gente não calcular o determinante é meio caro e tudo, mas ele botou na ordem do dia a seguinte coisa: se você tem, né, se você tem M matriz quadrada, e você quer lambda tal que mv igual a lambda v para algum v diferente de 0, então você sabe que lambda é a raiz de determinante de lambda i menos m, de xi menos m. Então vai aparecer polinômio aqui. E, às vezes, esses polinômios vão ter raízes complexas. Vou dar 2 exemplos, 2 por 2, que vão mostrar que nem tudo são flores. Vamos dizer, o ideal é você pensar, tem polinômio de grau n, tem n raízes, cada uma dá um autovalor, cada autovalor tem um autovetor e você tem uma base de autovetores. Isso seria a ideia meio ingênua. Mas a gente sabe que os polinômios não são exatamente assim. Então vamos começar. Vamos pensar assim, uma matriz assim, ó. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Isso é uma rotação. Bom,
Uma rotação, a menos que ela seja de um múltiplo de π, nenhum vetor vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, vamos fazer as contas só por desencargo de consciência, né? Mas você vai ter, né? Você vai pegar o determinante de x menos cosseno θ, seno θ menos seno θ, x menos cosseno θ, isso daqui vai dar x2 menos 2 cosseno θx mais 1, né? Se eu não errei, dá isso aqui. Raízes disso, lambda igual a cosseno θ mais ou menos, aqui você tem cosseno quadrado menos 1 e seno θ, né? Acho que é isso, né? Fiz de cabeça, vê aí vocês confundem. Então, raízes complexas. Bom, razoável, porque não ia ter raízes reais, porque se tivesse raízes reais, teria autovetores. É claro que quando o seno θ for zero, ou seja, for um múltiplo de π, essa parte aqui desaparece e aqui lambda igual a 1 ou menos 1 aparece. A rotação de 0 ou de 180 graus vai dar isso, né? Então, mas é uma coisa para guardar na cabeça, né? Quer dizer, no plano, você consegue fazer aparecer autovalores complexos com rotações. Claro, se você multiplicar isso por um R, você vai ter qualquer número complexo aqui. Mas o R é da homotetia. A rotação é que faz aparecer os complexos. Legal? Eu não vi o significado disso no plano. Uma significado do valor complexo. Bom, se você pensa um ponto do plano como um número complexo. Pensa um ponto do plano como um número complexo. Então você pensa assim, o xy, na verdade você pensa como x mais y. Tá? Não, vou te mostrar no plano. Não, tudo bem, mas o plano, então, você pode pensar o plano x, y, só que pensa um elemento do plano como um número complexo. X mais y. Tá? O seu vetor aqui, ó, x, y, pensa ele como x mais y. Você aplicar essa transformação aqui é o mesmo que multiplicar esse número por cosseno θ mais i seno θ, se eu não me engano, vezes x mais i, vamos ver se dá. Isso aqui vai dar cosseno θ x menos seno θ y mais i cosseno θ y mais seno θ x. Exatamente multiplicar por essa matriz. E isso é rodar de θ. De certa maneira, é um pouco, eu diria que isso é uma pista, vamos dizer. Mas é legal, quer dizer, você pode dizer, ó, aqui, se eu olhar isso dessa maneira, eu tenho uma rotação, mas ela é a multiplicação por um número complexo. Então, aqui na verdade, ó, eu estou trocando a transformação T de R2 em R2
tem dimensão 2 sobre R, pela transformação, vamos dizer, T' de C em C. Esse cara tem dimensão 1 sobre os complexos. Porque aqui está todo número complexo, eu multiplico um número complexo por um elemento da base, pelo 1, que é esse daqui, eu obtenho todos os outros. E, ao mesmo tempo, ela é a multiplicação. Então, ela é a multiplicação por um número complexo. Então, em princípio, assim, toda vez que você tem uma coisa que tem autovalores complexos, pode ser que tenha duas dimensões. É um pouco uma pista, assim, de você pensar se não seria isso. Apareceu um autovalor complexo, tem ele e o conjugado. Será que não tem duas dimensões que, em vez de pensar como duas dimensões reais, você pensasse como uma dimensão complexa, não melhoraria? Na prática, assim, para fazer as contas, é sempre possível também você passar de R2 para C2. Algebricamente, vamos ampliar. Né? Isso aqui é uma compreensão assim, vou fazer outra maneira de pensar. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2 de números reais, mas números reais são números complexos. Então, eu posso pensar, né, em vez de pensar isso aqui como uma transformação T de R2 em R2, eu posso pensar como uma transformação T de C2 em C2. Quer dizer, eu penso os meus vetores todos como tendo coordenadas complexas. Já que os números complexos vão começar a aparecer, por que não trocar o R2 pelo C2, o Rn pelo Cn? A gente faz isso para achar raízes de polinômios, então vai achar umas coisas nos complexos, tudo bem, mas eventualmente isso vai facilitar a álgebra e pode, vamos dizer, no caso que tiver significado nos reais, a gente deve achar ele. Se você pensar assim, a nossa definição do determinante teve uma definição toda, uma motivação toda geométrica, mas no fim, frigir dos ovos, a definição tinha lá um somatório de produtos de coisas que podiam ser números reais, podiam ser números racionais, podiam ser números complexos, qualquer coisa. Então, e toda, vamos dizer, toda a teoria que a gente fez, o produto escalar exige uma pequena correção, mas tudo que a gente fez de lema fundamental, de base, dimensão, tal, que Rn, vale em Cn. Então, se você fizer a mesma análise aqui, você diz, então, essa transformação assim, em C2, tem dois autovalores complexos. Cosseno θ mais I seno θ, cosseno θ menos I seno θ. Então, ela vai, vamos dizer, vai ser a matriz dela vai ser, na base de autovetores, que eu não vou calcular aqui, vai ser assim, né? Cosseno θ mais I seno θ, cosseno θ menos I seno θ, esse cara agora é número, esse é número, 0, 0. É claro que é meio pirante assim, porque já C2 você já não pode desenhar. Em termos reais são 4 dimensões, mas algebricamente dá para fazer. Então, isso aqui começa a propor a seguinte coisa: se nós vamos enfrentar essa questão dos autovalores e tal, de entender melhor aqui a coisa da transformação, pensar, trocar o Rn pelo Cn pode ser uma ideia. Né? Não tem que ter medo dos complexos. Os complexos estão aí. Tem o teorema fundamental da álgebra e tal, tem uma álgebra, a gente faz as contas. Tem algumas interpretações físicas, algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, esse é o meu primeiro exemplo. Não tem autovalores reais e você passa para os complexos. O segundo exemplo tem autovalores reais. É o seguinte, pensa a transformação assim, ó. Ela pega o E1 e deixa aqui, e pega o E2 e faz ele andar para cá. É um cisalhamento.
É uma coisa assim, você tem umas folhas aqui assim, e você faz elas virarem assim. Então, você tem T de E1 é 1, então 1, 0, e T de E2 vai ser alguma coisa, C aqui, vamos chamar de A, A1. Eu tenho a impressão que o único cara que vai ficar parado é esse aqui. Vamos fazer a conta aqui, né? Se você fizer x menos 1 menos A, 0, x menos 1, e olhar para o determinante disso, vai dar x menos 1 ao quadrado. Então, tem duas raízes iguais. Duas raízes iguais, se você tiver dois vetores, né? Se você tiver U1, T de U1 igual a 1 e T de U2 igual ao 2, com o 1 e o 2 formando uma base, então T de U vai ser igual a 1 para todo mundo. Seria a identidade. Como essa transformação não é identidade, não pode ter dois caras assim. Então, na verdade, só tem o E1 mesmo. Então, você pode ter... Isso aqui significa que você tem um alto-valor duplo. O 1 é um alto-valor duplo. É o único aqui, mas ele diz que ele é de multiplicidade algébrica 2. Mas só tem um autovetor para ele. Em RN, a gente pode fazer coisas piores. Ó. Você pode pegar, fazer uma coisa assim. Bota aqui 1, e bota 1, tudo aqui embaixo. E 0 aqui, assim. Tá? Aí significa que o EN é elevado nele mesmo. O EN menos 1 é elevado nele mais o EN. O EN menos 2 elevado nele mais o EN menos 1. O E1 elevado nele mais o E2. Então, se você calcular o determinante desse negócio, vai dar x menos 1 elevado a n. Só que só vai ter um autovetor, que é o EN. Então, pode acontecer coisas assim. Bom, minha ideia agora é entrar num mundo mais algébrico. É dizer, bom, então tem polinômios aí nessa história. Vamos pensar em termos de polinômios. Em vez de lidar com o determinante, eu queria chamar, vamos dizer, ampliar nossos horizontes pensando no seguinte. Ó, imagina que você tem um polinômio, imagina assim, que T... Eu penso pensar uma matriz assim, né? A é uma matriz N por N, de maneira que você possa elevar ao quadrado, elevar ao cubo. E você tem P de x igual a M, tá? A K, x elevado a K, mais a 0. Então, você pode definir P de A igual a AK, A elevado a K, mais A1A. O A0, o que a gente vai fazer com ele? O A0 é A0 vezes 1. Eu vou chamar aqui de A0 vezes a identidade. Porque a identidade eu posso dizer que A elevado a 0 é identidade. Podemos definir isso assim. Repara que aqui, ó, se a gente vai estar desse território puramente algébrico, talvez seja interessante a gente pensar assim, que essa matriz aqui pode ser real ou complexa. Poderia até ser mais complicado, né? E esse daqui é um polinômio em R de x ou... Aqui são os polinômios a coeficientes reais, ali os coeficientes complexos. Então, você pode fazer polinômios na matriz. Uma coisa interessante é o seguinte, ó, isso aqui é uma transformação linear, isso aqui é uma matriz, e é uma transformação linear. Imagina que você tenha
A de V igual a lambda V. Quanto dá P de A aplicado em V? Ele pega essa matriz aqui e aplica em V. Não é difícil, né? Você vai ter AK, é claro aqui, né, que A elevado a M vezes V é igual a lambda M vezes V para todo M. Né? Você aplica A de V da lambda V, A de V da lambda vezes lambda V e tal, lambda. Tá legal? Então isso aqui vai dar AK, lambda elevado a KV, mais A1 lambda V, mais A0 V. Também conhecido como P de lambda vezes V. Interessante, hein? Bom, tá. E aí? Então, se o polinômio a gente tem um polinômio, até agora a gente tem um polinômio que interessa, assim, né, que é o determinante de lambda I menos A. Esse cara daqui anula. Esse cara daqui é um certo polinômio P de lambda. Vamos botar assim, P de xi. E aí você tem que se lambda alto valor de A, implica que esse P de lambda é igual a zero. Esse aí a gente conhece. Mas vamos pensar mais livremente, assim, os polinômios e tal. Se um polinômio anular, quer dizer, imagina que P de A seja zero, né? Imagina assim, não esse, né? Esse aqui é o único que a gente conhece, mas vamos pensar, quer dizer, não é o único que a gente conhece, é o único que apareceu, assim, naturalmente. Mas vamos pensar um polinômio qualquer. Se P de A é igual a zero, como P de A aplicado em V, quer dizer, se lambda for um alto valor, se eu fizer P de A aplicado em V, vai dar P de lambda vezes V. Se P de A é zero, então aqui vai dar zero, igual a isso aqui, P de lambda vai ter que ser zero. Então, P de lambda igual a zero para todo lambda alto valor de A. Então, de repente, vale a pena a gente considerar, né, os polinômios que anulam A. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou pegando essa viagem, quer dizer, eu pego... repara que na coisa do teorema espectral, no final das contas, eu falei, para achar o autovetor, eu pego o A do cara, aí aplico o A, vou aplicando o A, iterando A. Potências de A começaram a aparecer aí. Aqui eu estou dizendo, bom, vamos fazer combinações desse tipo. Agora eu acabei de descobrir uma coisa interessante, quer dizer que se o polinômio anula A, ele anula todos os autovalores de A. Talvez a gente devesse pegar, então... Vamos pensar os polinômios que anulam A. Considerar assim, conjunto dos
polinômios que anulam A. Polinômio tem grau, né? Você sabe, grau do polinômio é aquele expoente lá do maior expoente não nulo que aparece. Só um detalhezinho, assim, né? O polinômio constante tem grau zero, mas o polinômio nulo não tem grau. Então, vamos pegar um polinômio P de menor grau. Eu queria, na verdade, o polinômio de menor grau, e esse cara eu pego o termo de maior grau como tendo o coeficiente 1. Eu chamaria esse cara de polinômio mínimo. Tem uma coisa sobre polinômios, vocês sabem dividir polinômios? Aprenderam a dividir polinômios? Aprenderam em álgebra ou aprenderam no colégio? Hã? Pré-cálculo? Mas nem todo mundo aqui fez pré-cálculo, mas todo mundo sabe dividir polinômios assim. Tem um algoritmo, né, de divisão, que é uma proposição, né? Proposição chamada algoritmo da divisão, né? Se P e Q são polinômios com Q de grau maior que zero, então existem sei lá que existem polinômios. Que nomes eu vou dar aqui? A e R, tais que P igual a Q mais R com R nulo ou de grau inferior ao de Q. Você divide. Então, vamos fazer o seguinte, pega o P de menor grau, né? Imagina que P1 e P2 de menor grau aqui. Então, vou mostrar o seguinte, que P1, eu acho que P1 tem que ser múltiplo de P2. Porque, olha só, se você fizer P1 igual a P2 mais R, então, supõe que esse R daqui seja diferente de zero. O que acontece? P1 menos A P2, se você fizer isso, e esse cara aqui, se você fizer ele em A, isso aqui vai dar P1 de A menos A de A, P2 de A. Não sei se é evidente, mas deixa eu observar o seguinte, né? Se você fizer, por exemplo, A2 mais B, A mais C, multiplicar por, sei lá, alfa, A2 mais beta A mais C, por exemplo, você faz alfa A2, A2 vezes alfa A2. Isso aqui é produto de transformações lineares. O alfa, como é um número, ele pula para fora e fica A4. Quer dizer, isso aqui é igual a A alfa A4. E todo o resto. Como aqui são potências de A, todas as potências de A comutam, não tem problema de você... A elevado a N vezes A elevado a M, A elevado a M vezes A elevado a N. Então, isso aqui vale.
Então, se P1 e P2 são de menor grau e anulam A, isso aqui anula A, porque isso aqui é 0 e isso daqui é 0. Então, o R anula A. Quer dizer, R... Porque se você fizer P1 menos A, P2, você tem R. Se você fizer R de A, você está fazendo isso aqui, vai dar 0. Mas o R tem grau menor que o de P2. Bom, ele não pode ter grau menor do que o de P2, porque desses polinômios aqui, o P2 e o P1 são de menor grau, que anulam A. A menos que ele seja nulo, que o nulo não tem grau. Então, esses dois caras, na verdade, se eles são de menor grau, um é múltiplo do outro. Então, isso aqui é 0. Por outro lado, esse A aqui não pode deixar de ser constante, porque senão um teria o grau maior que o outro. Então, os polinômios de menor grau são todos múltiplos do mesmo. Então, a gente pega o cara que tem termo de maior grau igual a 1 e diz, esse é o polinômio mínimo. Então, vamos chamar assim, P índice A. A gente chama de mônico, eu acho. Mas eu detesto esse nome. Com coeficiente 1 no termo de maior grau. Tá? Esse aqui é chamado, então, polinômio mínimo. Ele anula A, ele tem isso. Ele anula todos os autovalores de A. Aliás, uma coisa, tem um teorema que eu pretendo demonstrar, que é o seguinte, se você pegar o polinômio característico, né, o polinômio característico é esse, é o determinante de xi menos A. Isso é embora tenha o I, tenha o A aqui, isso é um polinômio em x. Né? Esse aqui é um certo P de x, de grau n. Esse cara anula A. É meio esquisito assim, né? Você pega um polinômio, você produziu ele por A. Tem uma demonstração errada que é substituir A no determinante. Meio assim, precisaria muito feijão com arroz para explicar detalhes que tornassem ela verdadeira. Mas você constrói esse determinante, ele é de grau n, se você botar o A ali, vai dar 0. O que significará o seguinte, que esse cara, que é de grau n, anula A. E esse daqui tem grau menor ou igual que n. Aliás, mas será, eu estou falando isso aqui, mas será que existe um polinômio que anula A? Quer dizer, pergunta assim, básica, né? Eu estou pegando todos os polinômios que anulam A. Mas para ter um de menor grau, precisa ter algum que seja não nulo. Tem um polinômio não nulo que anula A? É a matriz n por n. Vou dar uma dica. Ó. O espaço as matrizes n por n formam um espaço vetorial. Ele é o Rn ao quadrado. Ele tem dimensão n ao quadrado. Né? Quer dizer, se você pensar... Vou apagar isso tudo aqui. Assim... Vou voltar para uma pergunta básica. Então, eu peguei todos os polinômios que anulam A, peguei o de menor grau, e agora, de repente, eu parei, mas será que existe algum? Será que tem um polinômio que anula A? Então, vamos pensar o seguinte, ó, matrizes n por n. É espaço vetorial de dimensão... Qual é a dimensão disso? Tem n vezes n ao quadrado, né? Então, vamos produzir n mais 1 vetores nesse espaço. N ao quadrado mais 1 vetores são linearmente dependentes. Né? Se eu pegar identidade,
que é o A elevado a zero. A ao quadrado até A elevado a N ao quadrado, daqui até aqui tem N ao quadrado. Aqui tem mais um. Então, eu tenho N ao quadrado mais 1 vetores nesse espaço em dimensão N ao quadrado. Eles são linearmente dependentes. Então, eu posso garantir que existe A0, A1 até AN ao quadrado, pertencente a R n ao quadrado mais 1, tal que A0 identidade mais A1A mais AN ao quadrado, A elevado a N ao quadrado, é igual a zero. Curioso, eu não sei, já tinha pensado nisso? Quer dizer, você pode pegar a matriz, a identidade, a matriz, o quadrado dela, o cubo dela, não sei o quê. Se você for até aqui, tem uma maneira de fazer uma combinação linear desses caras que dá uma matriz com zero em todas as entradas. Zero geral, uma consequência do fato de que esse negócio tem dimensão n ao quadrado. Quer dizer, uma combinação linear não identicamente nula, né? Aliás, com certeza, não basta, vamos dizer, esses todos não podem ser nulos, porque senão ficaria só o A0 aqui, isso não dá zero. Então, isso aqui é mais uma aplicação boba da ideia de dimensão, que mostra que existe pelo menos um polinômio não nulo que anula A. Então, o conjunto dos polinômios que anulam, você pega uma matriz, o conjunto dos polinômios que anula a matriz vamos dizer, não se reduz ao polinômio identicamente nulo, e ali tem um polinômio de menor grau. Aí pega o polinômio de menor grau, pega o termo de maior grau dele sendo 1, esse cara é o polinômio mínimo. E esse polinômio mínimo, todos os autovalores são raízes dele. Ok? Vou me dar como objetivo, então, demonstrar o seguinte teorema. Teorema de Cayley-Hamilton. Hamilton é o mesmo lá dos quaternions. Se P de x é igual a determinante de x identidade menos A, então P de A igual a zero. Antes disso, vou fazer uma viagem assim. Vou demonstrar também minha ideia para demonstrar esse cara como subproduto de um outro teorema chamado teorema de Schur, que é a forma de Schur. É o seguinte, é que toda matriz quadrada, ou toda transformação linear em Cn, ela tem uma matriz, tem uma base ortonormal, em que a matriz dela é uma coisa assim, ó, triangular superior. Vamos dizer, a gente procura formas canônicas, quer dizer, matrizes que... Vamos dizer, você dá uma matriz e procura uma base que torne a transformação linear correspondente, a matriz da transformação linear correspondente mais simples. Então, a forma de Schur diz isso aqui. Tipicamente, isso aqui é mais simples assim, mas você tem que trabalhar nos complexos.
Senão tem que... Toda vez que você passa do CN para o RN, aparecem uns quadradinhos aqui, assim, chatos. Isso aqui é uma propriedade interessante e tem isso aqui como corolário. Estou fazendo... não sei se vocês podem ficar meio perdidos assim, ó. A nossa programação, olha a cara opa, falou comigo. A nossa programação é a seguinte, temos as cônicas, né? As cônicas nos conduziram a uma interpretação da equação usando uma transformação linear. Aquela transformação simétrica nos deu o teorema espectral, que facilitou a vida no caso R3. Aí tem as quádricas, então você tem a equação de segundo grau em R3, tem as quádricas, e usando o teorema espectral em R3, você classifica superfícies correspondentes, paraboloides, hiperboloides, elipsoides, coisas assim. Mas aí, já que nós estávamos com o teorema espectral em R3, eu disse, vamos fazer o teorema espectral logo em RN. Aí, vamos dizer, o teorema irmão assim, do teorema espectral é a decomposição em valores singulares. Aproveitei para fazer também. Isso aí já é mais do que é feito no curso de Álgebra Linear 2 para engenharia. Mas aí sobrou tanto tempo que eu disse, poxa, eu vou fazer esses resultados aqui também. Assim, então, isso aqui é parte de brinde. Tá? Mas, então, vamos dizer, hierarquicamente você tem que entender as cônicas, ali a ideia do teorema espectral para classificar as cônicas e as quádricas, o teorema espectral em R3, depois a ideia do teorema espectral SVD em RN, e agora nós estamos aqui de brinde. Tá? Então, estou introduzindo, dizendo, bom, minha programação agora vai ser dizer, bom, apareceram esses autovalores, aí vamos estudar eles em um pouco mais de profundidade. Que horas são? Uma boa hora para terminar? Hã? Então, foi bem oportuno. Né? Então, nós ainda temos 2 aulas antes da prova. 2, 3, sei lá. 2, né? Então, nós temos tempo para fazer isso aqui com calma. E vocês têm tempo também para estudar, tirar dúvidas. Ninguém aparece para tirar dúvidas. Vocês tiram dúvida com o João Vitor? Bastante? Então, tá bom. Eu estou meio sem contato com ele. Mas pode tirar dúvidas comigo também. Não tem problema. Na prova, você não vai cobrar isso? Não vou prometer uma coisa dessas. Claro que vou cobrar isso. Mas a minha prova vale sempre mais do que os 15 pontos combinados. Então, assim, passando de 15 pontos, eu posso cobrar o que eu quiser. Até coisas que eu não dei. Tá certo? Eu prometi 15 pontos. Se eu der 15 pontos na matéria, os outros, posso colocar problemas em aberto, coisas assim e tal. Então, tem uma história famosa que aparece dependendo da... Eu já ouvi ela contada com uns 2 ou 3 matemáticos diferentes, mas segundo... Acho que é o Feller. Mas tem uma história assim, que o cara chegou... O professor sempre dava uns problemas para fazer e tal, e aí o cara chegou atrasado na aula, tinha 2 problemas no quadro. Aí ele, chegou atrasado, copiou e tal. Aí foi fazer, achou meio difícil e tal, mas finalmente conseguiu fazer... entregou para o professor deixou aquilo lá. Então, um dia o professor pegou, olhou e... Porque, na verdade, o professor tinha mencionado na aula que aqueles 2 problemas eram problemas abertos, que ninguém sabia resolver. Como o cara não sabia, se ele soubesse, se ele tivesse chegado na hora, nem tinha tentado. Mas como ele chegou atrasado, ele tentou e conseguiu e fez. Então, de repente, eu posso botar na prova, assim, sem saber, algum problema aberto. Não vou fazer isso não. Mas quem sabe. Então, vou fazer isso aqui. Está sobrando tempo e tal. Vamos aproveitar. Mas sempre também pode perguntar quando começar. Ninguém faz falta.
Amém.